Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo e mais um vídeo de história do Brasil. A gente está falando sobre regime militar, é aquele esquema, vídeos mais curtos e pontuados, certo? E é o seguinte, o interessante para você fazer anotações do conteúdo desse vídeo é você fazer em tópicos, que nem eu estou fazendo aqui, certo? Vai ficar muito mais interessante depois para você resgatar o conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá, a gente está falando sobre a ditadura militar, a gente começou a falar das modificações. Já falamos do ato institucional, certo? E a gente vai continuar falando um pouquinho do ato institucional número 1, tá certo? Bom, a gente está falando de 1964 e o que vai acontecer? A gente vai ter agora a continuação do vídeo anterior, onde aconteceu uma série de denúncias, tá certo? E uma série também de repressões. Começou a acontecer um sistema de repressão que eu expliquei lá no vídeo anterior. E agora nesse vídeo a gente vai entender que é o seguinte: vai acontecer aí denúncias feitas pelo jornal Correio da Manhã, que é um jornal do Rio de Janeiro na época, certo? Esse jornal ele vai fazer denúncias sobre torturas, tá? Ações de torturas por parte do Estado. O que vai acontecer que é o seguinte: na época o presidente é o Castelo Branco, ele vai abrir as investigações aí, né? Para investigar esses atos de tortura na época, mas logicamente que por falta de provas essa investigação entendeu? Toda a papelada é arquivada e aí as investigações sobre tortura aí, que ficou a cargo de quem essas torturas, né? Do Ernesto Geisel, certo? Foi tudo arquivado, né? Então, procuraram ali, fizeram uma investigação, fizeram uma sombra ali para ver o que acontecia, mesmo com toda a pressão do jornal, toda a pressão da imprensa, principalmente do jornal Correio da Manhã, tudo isso foi arquivado, tá certo? Então a gente tem aí todo esse primeiro ato importante dessa investigação, né? Que na verdade no final não deu em nada. O que vai acontecer é que vai continuar a repressão, tá certo? Por parte do Estado, e a gente vai ter aí alguns atingidos logo de cara, tá? Assim como começou lá no primeiro vídeo que eu falei pra vocês que veio a repressão, também veio cair aí no pessoal, nos estudantes da Uni, tá certo? Os estudantes da Uni também sofreram atos de repressão muito fortes. O que vai acontecer é que a gente tem um acontecimento muito importante, que é no 1º de abril, tá certo? No 1º de abril vai acontecer uma invasão à sede da Uni, tá certo? Eles vão queimar lá a sede da Uni. E a Uni então vai entrar na clandestinidade, tá certo? A Uni do Rio de Janeiro vai entrar na clandestinidade e eles vão começar então a agir de forma clandestina. Todas as suas reuniões, todos os seus atos vão ser de formas clandestinas, tá certo? Não só a Uni também, mas todas as universidades praticamente se tornaram alvo da repressão militar, certo? Uma universidade que sofreu bastante com isso foi a Universidade de Brasília, porque é o seguinte: a Universidade de Brasília ela já veio com um modelo um pouco mais diferente, um pouco mais ousado, um pouco mais moderno, né? E aos olhos do Estado era uma universidade subversiva, então eles caíram matando. Inclusive, um dia depois do golpe, eles já invadiram aí, certo? A Universidade de Brasília, tá? Que foi um alvo forte deles. Outro esquema importante que aconteceu aí foi a repressão no campo. Na verdade, a repressão no campo foi a repressão mais forte, mais violenta que teve, tá certo? O poder no campo e a militância no campo era muito grande, principalmente quando a gente fala da região nordeste, tá certo? E eles foram com uma pressão muito grande fazer uma repressão lá. O que aconteceu é que eles caíram muito em cima, principalmente das ligas camponesas, né? Que agrupavam um número grande de pessoas, tá certo? De ativistas aí. E teve essas intervenções todas no meio do campo, tá? No campo, eles, fizeram essas intervenções, fizeram essas repressões e eles foram atrás desses líderes sindicais também, líderes desses agrupamentos de pessoas, tá certo? Que faziam essa militância, essa dinâmica política. Outra coisa importante, e esses líderes também das ligas camponesas, né? Na cidade também a repressão foi muito forte, tá certo? A gente teve aí intervenções bem pesadas, principalmente em sindicatos e federações de trabalhadores, tá? Todos os sindicatos, não, mas a grande maioria, o que interessava para eles eram os grandes sindicatos, os que aglomeravam mais pessoas, sindicatos e federações de trabalhadores. Então, na verdade, o que aconteceu foi que 70% desses sindicatos e dessas federações que eles foram tinham uma quantidade maior do que 5 mil membros, tá certo? Isso era muito importante, porque eram quantidades relevantes. Pensa aí, você pega 50 sindicatos, cada um com seus 10 mil membros, 15 mil, 8 mil, dá um aglomerado de gente muito forte, então eles caíram matando essa repressão, tá?
que a gente vê nessa passagem aqui é um ato se tornando cada vez mais opressor, cada vez mais violento, ele atacando esses núcleos que trabalhavam a favor do direito dos trabalhadores, dos direitos sociais, dos direitos civis, toda essa militância política, seja ela de esquerda, progressista, até mesmo algumas de direita mais progressista, elas sofriam a repressão do Estado devido ao ato institucional que eu já expliquei no vídeo anterior. Você precisa ver o vídeo anterior, o link vai estar aqui, ó, vou deixar bonitinho para você, tá certo? O link, deixa eu até marcar aqui, o link bonitinho, você clica, vê o vídeo anterior e bem-vindo à playlist, são vários vídeos pequenininhos de história para você ter como anotar com calma todos os detalhes, tá certo? Então nesse momento a gente viu aqui a denúncia do Jornal Carioca, que foi muito importante, foi um impulso, tá certo? Para ver se conseguia colocar um holofote no que estava acontecendo nas torturas, diminuir as torturas. A gente vai ter aí o ato Forte contra a Uni, que era um aglomerado de estudantes muito forte, tá certo? E também a gente vai ter a repressão no campo e na cidade, que vai ser extremamente vital para o poder, certo, do Estado. É diminuir e pressionar esse agrupamento de pessoas, de trabalhadores nos sindicatos e nas confederações, tá certo? Bom, é isso aí, espero que você tenha curtido, falamos mais alguns pontos importantes. O legal da história do Brasil eu acho que é assim mesmo, é tipo a gente vê ponto a ponto, tá certo? Não muito resumida, mas ponto a ponto como é que os passos foram dados, porque dá pra você fazer os seus tópicos, estudar direitinho e entender ali os meandros da história, certo? O livro que eu tô usando de base, pra você que vai perguntar, é o livro do Boris Fausto, eu adoro esse livro, é o livro História do Brasil, tá certo? É o livrão completo, não é o resumo. E fica a dica para você que quer ler, um livro de leitura rápida, gostoso, dá para fazer altas anotações aqui. E o link dele tá aqui na descrição, clica lá, dá para você comprar pela Amazon, tá? Compra pelo link para ajudar o canal. Então fica aí, a gente viu mais um pouquinho sobre o que aconteceu depois do ato institucional número 1, tá certo? E a gente continua no próximo vídeo. Valeu!